E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula nossa de LB3, né? Hoje a gente vai começar a migrar lá da parte de instalação para a parte de máquinas, né, principalmente, mas com calma. A gente ainda vai tomar algumas aulas antes de entrar na máquina de corrente contínua, que vai ser aí uma parte boa do nosso curso, né? Então a gente vai falar aqui de comandos elétricos, né? A gente vai começar. Então a gente vai começar vendo botoeiras e contatores aqui, certo? Então, bem básico, né? Então, primeiramente, né? Então a gente vai ver os dois. Tem aqui um negócio com símbolozinhos para vocês, né? Porque inclusive tem alguns circuitos aqui, lá nos vídeos que eu passei acho que também vão ter. Então a gente tem aqui algumas que é botoeira normalmente aberto. Esse NA e NF já se acostumem, que é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então uma botoeira NA, né, ou normalmente aberta, é uma botoeira que o contato dela é aberto e quando você aperta, essa botoeira fecha o contato. Normalmente fechado é o contrário, né? Esses contatos, inclusive, você pode trocar na parte de trás da maioria das botoeiras. Você pode pegar só os contatinhos normalmente aberto e fechado e colocar, porque no final das contas é fazer um acionamento ali mecânico que vai mudar. Então, podendo mudar a pecinha, você troca do jeito que você preferir, né? A gente tem aqui os contatos tripolares dos nossos contatores de potência, que geralmente é normalmente aberto, né? Que é só quando aquele contator realmente vai receber o sinal ali para ligar, né, nessa bobininha dele, que é isso aqui, que você vai querer ligar, né? Então ele geralmente é aberto. Né? Fusível, os comandos aqui normalmente aberto e fechado que o próprio contator pode ter, ou se você for usar um contator auxiliar, ele pode ter também, né? Relé térmico, que está mais ligado com a parte de segurança, a gente vai ver na aula que vem, né? E o relé temporizado aqui também, e a parte aqui de disjuntores, né? Então, basicamente é isso aqui. Tem mais coisas? Tem, mas aqui é o básico, certo? Então, né, nas próximas aulas a gente vai continuar vendo essa parte de comandos elétricos, né? Geralmente a gente usa comandos elétricos quando a gente vai acionar carga, como motor, inversor, tudo mais em processo industrial. Então a gente está falando de uma parte de comando, né, uma parte de lógica e tudo mais, que não tem muita corrente muitas vezes, é só os sinais mesmo, e uma parte realmente pesada onde está o processo industrial, né? Então você tem que ter essa separação também. No geral a gente utiliza botoeira, contator e relé, são esses três caras, além da parte de proteção, né? Mas os mais importantes são esses, né? Na fábrica geralmente a gente também usa lâmpada, né, para identificar quais são esses caras, né? Mas aí vocês já tiveram uma aula de lâmpadas, é só ver que tem umas lâmpadazinhas menores que são para comandos elétricos mesmo, que encaixam já certinho nas caixas de comando e tudo mais, então é mais tranquilo. Então a gente vai começar vendo botoeira e contatores. Pro relatório eu recomendo dar uma olhada nesse link aqui. Tem uma parte lá, ele chama de revisão de comandos elétricos, onde ele fala um pouco de cada um, ele mostra alguns diagramas, eu achei bem interessante. Peguei algumas figuras de lá. Muito, muito interessante mesmo para dar uma olhada. Acho que ele explica bem também algumas coisas aí, né? Então vamos começar falando das botoeiras, né? Então tem vários tipos, mas o principal aqui a gente separa de impulso, né? Ou sem retenção. A seletora, que eu posso colocar aqui com retenção. E a de emergência, né? E aí os contatos, como eu mostrei lá, podem ser normalmente fechados ou normalmente abertos. Elas vão mudar quando você selecionar lá o nosso contato, né? Bem, primeiro a de impulso, são as mais básicas, são botõezinhos mesmo, né? Elas geralmente dependem da lógica de comando, né, junto com contatores, relés e tudo mais, para ser utilizada. Por quê? Porque ela é só um botão com uma molinha, né? Então, seja normalmente aberto ou normalmente fechado, só esse botão não é o suficiente para energizar um circuito, né? Você pode até colocar o botão lá, mas a hora que você soltar ele, vai desligar, né? Então tem que ter uma lógica de comando aí, que inclusive eu já vou mostrar. Então tem de várias cores, que às vezes você quer um processo intermediário, você põe um amarelo, se você vai começar o processo, você coloca um verde, se você quer acabar o processo, você põe um vermelho, por aí vai. E tem essas aqui assim que já juntam isso para você, né? Então você vai usar liga e desliga, você já coloca aqui, certo? Bem, e aí já, né, falando disso daqui, aqui tem um exemplo aqui que é o que a gente chama de contato selo, né? Como ela não tem retenção, como eu falei, se você for ligar um contator, né, aqui está a bobina do contator, né? Então o que isso significa? A gente vai falar lá do contator. Quando eu aciono esse A1, A2 do contator, é onde eu tenho aquele
o eletroímã, deixa eu só ir para a figura, depois eu volto para cá. Eu aciono esse A1, A2, essa eletroímã vai fazer os meus contatos aqui variarem. Né? Então, por exemplo, esse contator aqui, né, ele é de um tipo auxiliar aqui, quando eu aciono esses daqui, eu tenho dois contatos Na que vão fechar, né, elas são normalmente abertas, mas quando eu puxar esse azulzinho que eles vão fechar, e eu tenho um normalmente fechado que quando eu acionar essa bobina ele vai abrir. Então, aquele símbolozinho aqui, né, e K a gente usa para contator, S para botão, eu não falei exatamente disso, mas está aqui. Esse cara aqui, né, ele está representando essa bobina do contator. Né? E esse aqui é o contato aberto, por exemplo, lá do contator. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma ligação com um botão desse e garantir que o circuito vai ficar ligado, né? Aqui não tem mais nada ligado embaixo, né? A gente ia ter que ligar mais coisa aqui para funcionar, né? A gente não colocou nada aqui. Por exemplo, um outro contator que é de potência, os contatos dele estão ligados no motor, ou lâmpada para avisar alguma coisa, ou sei lá, né? Depende do processo aí. Uma esteira, whatever. O ponto é, como que isso aqui funciona, né? Aqui tem um cara que é o de desligar, que ele é normalmente fechado, né? E ele aparece aqui, né, em série. Ele sempre tem que estar em série com todo mundo aqui, por quê? Né? Porque se eu coloco ele em paralelo, alguma coisa aqui, quando eu apertar o desligar, ele não vai desligar. Então, coloco ele em série, porque daí quando eu aperto ele, eu abro o circuito e o circuito vai ficar desenergizado. Né? Aqui é que está a grande sacada desse contato selo. Eu vou ter uma botoeira normal, né, dessa daqui de impulso mesmo também. O de desligar também a diferença é que é normalmente fechado. Né? O normalmente aberto, que é o mais comum, eu tenho aqui. Em paralelo, eu vou colocar o contato normalmente aberto de um contator, certo? K1. E aí eu ligo aqui a bobina do K1. O que vai acontecer? E tem isso num vídeo, então vocês vão ver o cara explicando. Ele vai apertar o botãozinho, vai acontecer os negócios, vocês vão ver certinho. Quando eu aperto essa minha botoeira S2 aqui, esse contato fecha. Quando esse contato fecha, esse contato já está fechado, eu vou energizar o contator. Quando eu energizo o contator, o que acontece com esse cara? Ele fecha. Aí, quando eu solto esse botão, o que vai acontecer? O circuito vai continuar energizado, porque agora vai passar por aqui, certo? Então, fica ligado e o que tiver para baixo disso aqui vai funcionar, certo? E aí, que é interessante também, né? Que se eu apertar o botão de desligar, eu tiro a energia daqui. Quando eu tiro a energia daqui, eu paro de energizar esse contator, certo? E aí, eu abro de novo esse cara. Então, a hora que eu solto, que eu volto com o botão aqui, né? Mesmo se eu soltar, ele não vai ficar ligado. Porque não tem mais energia aqui. Uma maneira de fazer ele ficar ligado caso fosse um tempo, que você, inclusive tem algumas lógicas que podem ser isso, é fazer um negócio que só desliga se eu segurar o botão por 3 segundos, por exemplo. Você coloca um relé temporizado, né, ou com um contato trocado lá, ligado no contator, você segura esse botão, por exemplo, por 3 segundos, aí o relé vai fazer a tirar a energia dessa parte do circuito. E aí o contator sairia, por exemplo, e você perderia o contato. Mas se você soltasse o botão antes de 3 segundos, o relé ainda está com atraso, né, de abertura, eu já falei disso na outra aula, e eu vou falar mais um pouco também na próxima. Né? Esse relé poderia manter aberto, manter funcionando o circuito. Né? Então tem várias lógicas aí que você pode fazer, depende muito do seu processo industrial, o que você vai precisar lá. Né? Bem, o que é interessante desse cara aqui e desse tipo de botoeira, né, e desse contato selo, é que se eu tiver alguma parada de emergência na linha de produção, né, vamos falar que isso aqui tá ligado com outra coisa, e eu tenho um botão lá que eu vou mostrar mais pra frente que é o de emergência, alguém foi lá e meteu a mão no botão de emergência, ou acabou a luz, certo? Esse cara desliga por completo. Isso aqui tá desligado. Quando voltar a luz ou quando eu desacionar o meu botão de emergência, não vai energizar de novo e o processo vai voltar no meio do que estava acontecendo, gente lá com a mão na máquina e a máquina rodando, não vai acontecer esse tipo de coisa. O que é muito importante numa indústria, ter segurança. Né? Então, isso aqui é bom, porque como é tudo botãozinho com mola e tudo mais, quando eu desenergizo, todo mundo perde energia. Se normalmente o meu circuito não está ligado, né, ele não vai ficar ligado quando a luz voltar, certo? Qual que é o outro tipo de botoeira que a gente tem? É a seletora. Né? Pode ser com chave, pode ser só a viradinha. O que ela faz? Ela permite chaveamento, geralmente entre 2 posições, mas tem só de uma também. Além do desligado, só que ela retém, né? Ela vai ficar parada no lugar, como se fosse uma chave mesmo. Então ela não precisa desse tipo de lógica aqui para manter o contato, né? Ele não vai precisar disso daqui, é só o contato dele aqui com a chave, né?
Então vai ter, né, acho que aqui não tem o símbolo desse, mas aí é um contato aqui e duas opções, né? Ele pode vir para cá ou para cá, né? Opa. Aí, nesse caso, né, eu tenho isso daí. Qual que é o problema? Ele pode entrar em lógicas quaisquer também, inclusive posso ter um sistema que se eu tiver relé de impulso, por exemplo, eu posso começar de um lado para ele começar a fazer alguma coisa e depois virar rápido para o outro, né? Se eu tiver um relé de atraso ali que segura alguns segundos, dá tempo de eu virar essa chave para o outro lado e ele ir para o processo que eu quero, por exemplo. Mas geralmente a gente tenta fazer comandos que não dependem que o usuário faça exatamente o que a gente quer. A gente costuma fazer a prova de usuário. Então, se eu quero que o processo siga tal coisa, geralmente a gente faz com que seja um botão que o cara aperta, e aí os relés, temporizadores e contadores e a lógica que você faz todo o processo pro cara para ele não ter que saber o que ele tá fazendo. Se for algo muito complexo, que depende também às vezes de algo que não é um tempo fixo, aí o cara vai ter que dar uma controlada. Mas geralmente a gente tenta fazer a lógica para ser o mais automático possível, certo? O outro caso então que eu falei é o da botoeira, de emergência, né, que eu já tinha falado, que eu também chamava de cogumelo. Né? Geralmente é um contato normalmente fechado, porque ele vai estar lá em série com o circuito, então vai passar energia, e aí eu aperto ela e ela vai abrir. Só que ela tem uma retenção nesse sentido de abrir o circuito. Então ela vai ficar lá com o circuito aberto. Só que para eu voltar, eu tenho que girar. Ou seja, não é uma volta tão simples quanto o outro. Eu tenho que ou girar, ou mexer em alguma coisa no botão, porque é uma volta dificultada, que a gente chama, para garantir que a situação de emergência lá já foi corrigida. Seja alguém que está com problema na máquina, aconteceu um acidente com alguém, seja alguma interrupção que vai precisar ser feita na linha de emergência e não tem como desligar de um jeito mais fácil. Você vai lá e mete a mão nessa botoeira. Então, para garantir que só vai voltar quando toda a linha estiver certa, ele tem uma certa dificuldade ali para voltar, que é de propósito. Geralmente esses botões são mais duros também de mexer por esse mesmo motivo. Tipo, você tem certeza do que você tá fazendo, né? Bem, próximo cara são os contatores. São então aqui, né, nossos amiguinhos contatores, certo? E eles são os principais componentes quando a gente está falando aqui de comando. Né? Por causa disso que eu já mostrei para vocês. Né? Eu estava falando de botoeira e eu já precisei de um contator aqui para fazer essa lógica. E é basicamente por isso. Porque ele que é o cara que vai ser responsável por me dar a maioria desses contatos normalmente aberto e fechado e permitir que eu consiga fazer uma lógica que não depende de alguém ir lá e apertar um botão. Porque se eu fizer uma lógica que, ok, no começo eu vou precisar de um botão sendo apertado. Só que aí depois disso eu tenho uma sequência de relés ou de sensores que eu posso colocar também, né? A gente não vai falar muito aqui, eu posso trazer na outra aula. Mas eu posso ter sensores, às vezes, no processo que vão me mandar um sinal para um relé que vai acionar esse tipo de contator e é ele que vai fazer essa jogada de o que funciona agora, o que não funciona agora e inclusive também a parte de potência, mandando ligar e desligar motor, de esteira, de ligar forno, ligar seja lá o que for elétrico que está aqui no nosso circuito, certo? Então tem basicamente dois tipos, né, que eu já acabei falando aqui. O de potência, que são caras maiores, que tem que aguentar uma corrente maior, porque é onde vai passar a minha corrente de carga, né? É esse carinha aqui na tabelinha, né? Cadê aqui? Esse cara, geralmente trifásico, porque a gente está falando de carga maior, mas pode ser monofásico também, ou bifásico, dependendo da sua instalação. Mas é uma corrente mais elevada, né? Então, costuma ser um contato maiorzinho, né? Do contator. Então esse cara é o de potência. Vocês vão ver, inclusive, no vídeo lá, na figurinha que eu vou mostrar aqui também dá pra ver isso, mas no vídeo dá pra ver bem, que eles são maiores, os contatos têm uma chapa de metal maior, não tem como não fazer isso, porque você precisa de uma corrente maior mesmo. E você tem os auxiliares, que são os caras que vão entrar nessa parte da lógica. Então eles vão trabalhar com esse tipo de cara aqui, de normalmente aberto, normalmente fechado. Eu quero que quando eu aperto o botão aconteça tal coisa, mas ao mesmo tempo eu quero uma outra coisa não acontecendo, então eu coloco normalmente aberto e normalmente fechado no mesmo cara. Quando esse cara aqui sair, eu quero que aconteça o outro processo, porque às vezes tem um processo que necessariamente tem sempre que acontecer depois do outro. Então, enquanto esse processo está rolando aqui, ele está desenergizado, só que aí eu mando esse contator funcionar. Só que aquele cara não ia funcionar no começo, porque tá tudo desenergizado. E ele precisa da energia inicial lá, quando
quando eu tenho contato de selo, por exemplo, entendeu? Então você pode fazer alguma lógica que aquele botão aciona esse contador, que vai mandar o primeiro processo ficar pronto para começar, só que só depois que tiver essa energização do contato selo, certo? Que aí já vai ter um outro contador. E como ele acionou esse cara, já vai desacionar o do segundo processo. Então, enquanto esse primeiro processo estiver rolando, depois você pode desconectar, certo? E aí esse segundo processo vai ficar rolando até você apertar o botão de emergência. Certo? Então o auxiliar serve mais para essa parte de lógica. Eles não aguentam muita corrente, ok? É mais essa parte de controle. Vai aguentar uma lâmpadazinha, alguma coisa para mostrar lá se você precisar colocar, né? Mas geralmente são correntes menores, né? Então são esses caras aqui, né? Esse aqui é bem pequenininho e geralmente ele tem até mais opção de auxiliar, porque você pode precisar ligar vários aberto e fechado, dependendo do que você tiver. E esse cara aqui é o maior, que é o de potência. Ele pode até ter uma parte auxiliar junto com ele, ele não precisa ser necessariamente puro ali, né? Só de potência, você pode ter também uma parte auxiliar, porque já ajuda, né? Inclusive nesse aqui que eu vou mostrar para vocês, explicar a lógica. Pra você não ter que ficar acionando 2 contadores, sendo que um contador você só ia usar um auxiliar, né? Então você só vai precisar de 1 ou 2 auxiliar, você pode usar nesse mesmo cara se você tiver querendo que a carga também seja acionada junto com essa lógica, né? Se for um negócio que é completamente separado, aí tem que ser outro contador, né? Mas olha o tamanho dos amigos aqui para suportar a corrente, né? Olha o tamanho disso daqui comparado com isso daqui, né? A bitola do fio que vai entrar aqui é completamente diferente, a capacidade aqui de isolamento é completamente diferente, e a bitola do próprio componente aqui é completamente diferente, né? Então aqui passa a corrente, certo? Então aqui tem um carinha aqui, ele tá meio embaçado, mas foi o melhor que eu achei lá na literatura para pegar para vocês. Então eu tenho aqui uma linha, tenho um fusível, né? Aqui eu tenho uma parte lá de um relé de segurança que está vindo aqui, térmico. Aqui eu tenho minha botoeira normalmente fechada, que é o botão de desligar, né? Geralmente a gente coloca vermelho. E aí vem, né, aquilo lá que seria o nosso contato selo, né? Certo? Isso aqui é praticamente igual àquilo. Quando eu aperto esse botão, eu aciono esse contador. Esse contador vai fechar isso daqui, certo? E vai funcionar, certo? Na verdade, está faltando passar para cá para manter ele ligado aqui, né? Então isso daqui deve ser uma chave seletora só, né? Mas se eu fosse contato selo, né, eu teria que ligar a saída desse cara aqui, na verdade, aqui também. Quase igual ao nosso contato selo lá. Então isso aqui tem que ser uma seletora, né? Porque se eu apertar o botão e largar, ele vai parar de funcionar. Bem, então o que acontece aqui, né? Eu aperto esse botão, vai ligar aqui, né? Vai ligar a lâmpada. Apertar não, desculpa. Aqui deve ser seletora. Eu seleciono a posição de ligado, vai acionar o contador vai ligar uma lâmpada, né? E por que isso aqui é separado? Porque às vezes você tem que puxar para lugares separados mesmo. Às vezes tem mais comando que vai estar junto, então às vezes você precisa desse contato separado para ligar só uma lâmpada, ou porque a lâmpada está um pouco mais longe também e é mais fácil ligar para lá direto no contador perto da lâmpada. Vai depender do circuito que você tiver. E aqui está o resto do circuito, né? Então a parte de potência. Então eu tenho lá as 3 fases chegando, certo? Tenho aqui os contatos desse mesmo cara, K1, só que a parte de potência, ou seja, eu tenho o A1 e A2 dele, né, que eu vou ligar, que é essa parte de acionar ele, né, a nossa bobininha ali de comando. Eu tenho os contatos auxiliares dele, que são esses carinhas aqui também do lado, certo? E eu tenho o de potência. Então quando eu fecho esse A1, eu vou fechar os auxiliares que forem normalmente abertos, vou abrir os que forem normalmente fechados e eu vou ligar aqui, então, essa parte de potência, né? Aqui também tem uma parte térmica, né? E aí eu aciono o motor. Então aqui é um exemplo de uma chave, né? Se eu tivesse uma chave seletora aqui, um botão seletor, que eu ligo e aciono o motor e acendo uma lâmpada. Se, né, voltando aqui só para explicar de novo, se eu quisesse usar esse cara aqui, por exemplo, para fazer, né, se fosse uma botoeira que volta por mola, né, que não é igual esse aqui, certo? Uma botoeira que volta por mola, o que eu precisaria fazer, né? Eu teria que fazer esse contato selo, que ele funciona, e aí aqui, embaixo desse cara, eu colocaria, por exemplo, aquela lâmpada, né? Embaixo não fisicamente, tá, pessoal? No circuito ali. Não precisa nem ser embaixo, pode ser em cima também. Mas em série aqui com esse cara, a gente coloca a lâmpada para avisar que tá ligado. E como isso aqui já é o K1, né? Eu já tô acionando o relézinho ali dele, né? A bobininha dele. Ele já vai
fechar esse contato e ele também ia fechar esse contato aqui. Beleza? Então, esse aqui é uma lógica de comando, por exemplo, para acender uma lâmpada de aviso e ligar um motor e possibilitar a desligada do processo depois sem ter problema. Beleza? Aí aqui tem alguns vídeos para vocês verem então, certo? Tem um que mostra alguns tipos de botoeira, um que mostra alguns tipos de contator, vai dar para ver bem aquela diferença que eu falei para vocês do tamanho. Né? E aqui já é uma mistura um pouco dos dois com essa parte da lógica de comando. Então tem a parte do comando selo funcionando e um vídeo que eu achei bem interessante que o cara precisava fazer um acionamento de 3 coisas diferentes, mas o cara só queria um botão. Então o que ele fez? Ele fez uma jogadinha nos contatos, como eu disse, dá para você trocar esses contatos, né, das botoeiras, e ele usou uma seletora para aquele meio da seletora ser uma opção. Então, quando você liga lá o disjuntor, o processo já vai começar onde a seletora tá, e aí você troca para os outros conforme você precisa. Vocês vão ver que é bem interessante, certo? Bem, pessoal, era isso daí, então, relatório, vocês já estão acostumados, para o dia 30, né? Então, naquele esquema lá, introdução, corpo do texto, que tem que discutir o que tem no vídeo e entrar em detalhes aí dos componentes que foram mostrados, como funciona, esquema de ligação, o que vocês acharem aí de interessante para colocar, conclusão e as referências. E o que eu vou querer de ponto obrigatório, né, a ser discutido aqui? Eu quero que vocês achem um circuitinho de comando estilo disso daqui, não precisa ser muito complexo, mas estilo isso daí, né, mas não pode ser esse. E aí eu quero que vocês... né? Eles têm que ter contator e botoeira, mas não precisa ter relé, não precisa ter uma outra carga, pode ser só um circuito de exemplo, por exemplo, que aciona lâmpadas. Tanto faz. Né? Ou você mesmo monta usando a simbologia. Né? Eu quero que vocês apresentem um circuito de comando, né? Explica a lógica dele, né? E quais são os componentes ali que estão presentes no nosso circuitinho. Beleza, pessoal? Aí na próxima aula a gente vai falar do uso de relés, então, em comando, né? Que eu falei aí do nosso relé temporizado e tudo mais. E eu vou tentar, né, confirmar aqui, eu tô atrás de um software aqui, eu baixei, mas ainda não tive muito tempo de mexer, que é um software gratuito, então todo mundo ia poder baixar, para simular comandos. E aí se ele funcionar bem, eu vou pedir uma simulaçãozinha no próximo relatório aí, estilo essa daqui, só que aí agora com relé e vocês que montam lá uma simulação e experimentam. Mas isso aqui é para a próxima aula, ainda vou confirmar se funciona. Certo? Porque daí depois a gente vai ter uma aula da parte de proteção, né? E aí talvez se funcionar mesmo esse software, é legal a gente voltar e ter uma aula mais robusta, assim, juntando todo mundo. Eu posso procurar alguns circuitos de comando ou mostrar para vocês alguns circuitos de comando, e aí vocês nem teriam outros vídeos para assistir, ia ser só o meu vídeo com essa parte de comandos, e aí vocês fariam um relatório em cima dessa simulação e vocês também simulariam, né? Se der certo, a gente tenta fazer isso, porque depois a gente vai ter bastante tempo para falar da máquina de corrente contínua e transformadores, que é o resto da disciplina, né? Porque é basicamente a parte de instalações, que como infelizmente não dá pra gente fazer lá no laboratório, eu escolhi não perder tanto tempo falando disso, porque vocês viram que a parte de interruptor e tudo mais lá de instalação era bem fácil de entender e relacionado um com o outro, né? Então não quis perder muito tempo nelas. Elas tomariam mais tempo na vida real, né? Porque vocês iam ter que ir lá, montar o negócio, ver funcionando. Então usaria mais. Mas também para não ficar com uma matéria que tem 5 aulas só diferente, o resto é tudo máquinas e transformador, se possível eu vou tentar dar mais uma aula aqui de comandos. Ou falar também um pouco da parte de projeto, eu ainda estou decidindo aqui. Tem o planejamento lá, no planejamento está um pouco mais de máquinas, né, mas aquele lá é o planejamento mais seguro, né, se eu ver que não vai dar certo, né, porque eu estou literalmente montando o curso enquanto a gente está indo aqui por causa da pandemia, né, foi um laboratório que nem teve no outro semestre, estou tentando dar meu melhor aqui. Então, né, se não der muito certo essas outras coisas que eu tô pensando, a gente vai mesmo para máquinas, aí eu dou em mais detalhe a máquina de corrente contínua, a gente discute bastante ela, fala de transformadores, são 2 matérias bem legais e que eu tenho conhecimento porque eu sou da área, mas se eu conseguir fazer essa parte aqui de comandos e falar um pouco de projetos também, eu acho que seria legal, né? Então eu vou ir atrás disso. Bem, e qualquer dúvida, pessoal, lembra de me mandar um e-mail. Um negócio que eu vou falar para vocês também na aula síncrona, mas eu quero deixar já aqui, né? Relatórios. Se você atrasou o relatório por algum motivo ou algo do tipo, entreguem. Porque mesmo atrasado eu ainda vou dar nota, ok?
vai ter um desconto de nota por ter sido atrasado, mas não deixem de entregar, porque às vezes o pessoal fica com 0 lá porque fica com vergonha de entregar o relatório, ou acha que não vai valer nada. Entreguem mesmo atrasado, pessoal, porque inclusive isso meio que já é a recuperação paralela ali, né? É o jeito de vocês tentarem já recuperar a nota, caso vocês tenham perdido nota no relatório, né? Por não ter feito. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail, pessoal. E até a próxima aula.